Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui com mais uma aula de física, hoje sobre dinâmica. Dinâmica, como eu já deixei aqui, estuda a causa dos movimentos, diferente da outra aula que a gente teve sobre cinemática, que a gente estuda o movimento em si, aqui a gente estuda a causa dos movimentos, como força, como a gente estuda o trabalho, entre outras coisas, tem força-peso, força normal e entre outras. Bom, a primeira matéria que eu trago aqui para introduzir é falando um pouco sobre as leis de Kepler, que eu já deixei pré-montado aqui para fazer a explicação. Para quem nunca viu, são 3 leis de Kepler. A primeira lei, basicamente, é de que o nosso sistema solar ele é uma elipse e que o Sol fica em um dos focos da elipse. Se você nunca viu como é uma elipse, isso aqui foi feito à mão, não está totalmente, não está bem feita, mas é basicamente isso. É como se fosse algo oval e tem 2 focos. Em matemática, provavelmente eu vou acabar fazendo um vídeo especificando melhor sobre a elipse, sobre o foco, entre outras relações da elipse. A primeira lei é basicamente de que o sistema solar ele é uma elipse e o Sol fica em um dos focos. Segunda lei: qualquer planeta que estiver no sistema solar, quando ele passa, ele tem aqui um período. Se o mesmo tempo dele que ele percorre aqui perto do Sol e longe do Sol, se ele leva o mesmo tempo, você pode perceber que do foco até essas pontas, até para você calcular a área, as áreas são iguais. Você precisa decorar que a segunda lei é a lei das áreas, que você identifica que a área é demarcada de tanto aqui, que é o mesmo período, tanto perto do Sol quanto longe do Sol, é a mesma. De um foco até as extremidades que você determinou o seu período. O que mais que eu preciso saber? Terceira lei. Quando você analisa, por exemplo, o nosso sistema solar, o ponto mais perto do Sol possível é o chamado de periélio, e o mais afastado possível, que é o do outro lado do sistema solar, é o afélio. O que eu posso chegar à conclusão sobre isso? Se ele está próximo do Sol, ele está com a sua maior velocidade, o ponto mais próximo do Sol, onde ele tem a maior velocidade. E onde ele está mais afastado do Sol, ele tem a menor velocidade. Então, afélio, menor velocidade, e periélio, maior velocidade. Qualquer planeta do sistema solar possui uma constante, que também está nessa lei, que a gente precisa decorar, que pode cair no exercício. Vamos supor que você pegue um outro planeta que tem aqui a sua outra órbita, e ele vai ter uma distância diferente do foco até que é onde está o Sol, até o periélio e até o afélio dele. Vamos supor que tem uma outra órbita aqui por volta. Vão ser distâncias diferentes. Porém, existe uma constante que relaciona qualquer planeta do sistema solar para que você possa relacionar um com o outro. Só uma curiosidade: para você calcular o raio médio, que é uma coisa que nós vamos precisar, é só você somar o periélio mais o afélio e dividir por 2. Esse é o seu raio médio. O que eu vou ter que saber fazer para achar essa constante? A constante é basicamente o raio médio ao cubo dividido pelo período ao quadrado, que é o quanto que ele leva para percorrer a órbita inteira. Se você quisesse relacionar um planeta X com o planeta Y, é só você ver o raio de um ao cubo sobre o período dele ao quadrado é igual ao raio ao cubo do outro sobre o período quadrado do outro. Se você não tiver um, você pode achar outro. É só você fazer uma regra de 3 para você achar. O que mais que eu trouxe aqui? As tão importantes leis de Newton. E mais abaixo eu vou falar um pouco sobre outras coisas importantes. Leis de Newton. O que eu preciso saber sobre as leis de Newton? Bom, são simples, não são complicadas. Vocês já devem ter visto sem querer, se vocês não sabem às vezes que são as leis de Newton, mas elas são. E são extremamente importantes para a física. Primeira lei de Newton para a física, o que ela significa? É o princípio de inércia. Vou anotar aqui.
Então, primeira lei, princípio de inércia. O que eu preciso saber? O que é inércia? Vamos supor que você está num ônibus. Vou desenhar aqui. Tá aqui o ônibus, super bonitinho. E você está aqui dentro do ônibus. E o ônibus está a 20 metros por segundo. Por causa de algum acidente, alguma coisa, ele tem que frear bruscamente. E depois de um tempo, depois da freada, né, ele está na velocidade zero. Naquele instante que ele fez a freada, ele foi para a velocidade zero. Só que você não estava segurando em nada. Então, você tende a continuar em movimento. Isso é inércia. Então você vai voar para frente. Por isso que é tão perigoso você andar no ônibus sem segurar em nada, em pé. Ou em qualquer coisa que esteja em movimento. Porque você tende a continuar em movimento se tiver uma freada. Se o ônibus estava a 20 metros por segundo, você também estava a 20 metros por segundo junto a ele. Só que se ele freia, você não vai frear junto se você não estiver segurando em nada ou se você não estiver preso a nada. Então você vai tender a continuar nessa velocidade. Então por isso que você é jogado para frente. A segunda lei, ela tem como um fator importante, basicamente a força resultante. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esse é o conceito da segunda lei de Newton. O que eu preciso saber além disso? Para quem não sabe, força é quando você está deslocando uma certa massa com uma determinada aceleração. Vamos supor, você tem um bloco e você está aplicando uma força nele. Olha, ele está com uma aceleração. Você tem que aplicar uma força atrás dele para ele sair com uma aceleração A e ele tem massa m. É basicamente a relação de um com o outro. Massa vezes aceleração, massa em quilos, aceleração metros por segundo ao quadrado. E aqui em newtons. Sugestivo, né? Bom, outras coisas nós vamos ver, por exemplo, aqui embaixo, que é a força-peso, que também é muito comum, que a gente vê no dia a dia. Mas vamos por partes. O que mais que eu preciso saber sobre a segunda lei de Newton? Vamos supor que você, o mesmo bloco aqui, um outro bloco, um outro bloco aqui, tem uma força sendo aplicada para cá, aí tem outra puxando para cá, tem outro puxando para cá, tem outro puxando para cá, tem outro empurrando para cá, e assim vai. Como que eu vou descobrir a força resultante que está aplicando sobre o bloco? Aqui vamos chamar de F1, F2, F3, F4 e F5. A força resultante eu vou representá-la para cá, mas ela não precisa ser necessariamente para cá. Ela vai depender da soma dos vetores, que é o que eu ia falar agora, que a força resultante você só precisa somar os vetores. Então pode ser que seja uma coisa mais complicada assim, ou seja uma coisa mais simples, depende muito do exercício. Então a força resultante sobre um bloco de vários vetores é só você somar um a um. F1, F2, F3, F4 e F5. Poderiam ser N vetores aqui. Vai muito de cada exercício. E por último, eu queria fazer um comentário sobre a importância que tem a força-peso. Eu vou comentar, eu vou falar mais aqui embaixo sobre a força-peso, que tem a influência da gravidade.
Mas a segunda lei, ela também fala sobre como pode um planeta ter, como a relação da massa do planeta interfere na gravidade dele. Então, planetas possuem gravidades diferentes. Ó, força-peso é a mesma coisa, ó, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. É a mesma coisa, só que o vetor vai estar para baixo, vai estar centralizado no planeta. Então, a força-peso nada mais é que a nossa massa vezes a gravidade que está agindo sobre a gente. Por exemplo, a Terra tem 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade dela. Uns exercícios usam 9,8, outros usam 10. Vai muito de cada exercício. Então você tem que seguir o que ele está pedindo. Se ele estiver falando 9,8, você coloca 9,8, senão você coloca 10. E eu peguei um outro exemplo de Marte. Marte possui 3,7 aproximadamente. Então eu vou fazer um exemplo depois aqui embaixo melhor. Um exemplo para cada um. Se você estivesse carregando se fosse um bloco de 20 kg, sei lá, por exemplo, na Terra ou em Marte, quanto seria o peso de cada um deles? Terceira lei de Newton é basicamente um conceito de que toda ação gera uma reação. Então, é o que eu vou escrever aqui. Toda ação gera uma reação. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você, por exemplo, um jogador vai chutar uma bola. Se o jogador, quando ele encosta na bola, quando ele empurra a bola, não é só ele que está empurrando a bola também está empurrando ele. É um meio complicado se você está vendo pela primeira vez, mas faz sentido. Porque se você está andando, por exemplo, você está empurrando o chão e o chão está te empurrando também. Então, é basicamente isso o conceito. Então eu não vou aprofundar muito mais do que isso, porque é só você saber que toda ação gera uma reação, e tem que lembrar que ela tem a mesma intensidade, mesma direção, só com sentido oposto. Que é o caso da bola. Se você chuta ela numa direção, num sentido, ela vai devolver a mesma intensidade e força na mesma direção, só que no sentido oposto, no caso do seu pé. O que mais preciso saber? Agora, a parte sem ser as leis de Newton. Agora que já vimos as leis de Newton, já deu para introduzir para outras forças importantes que a gente usa no nosso cotidiano. Uma delas, que eu já comecei a falar ali, que é a força-peso. A força-peso você vê frequentemente no dia a dia, só que muita gente usa incorretamente isso. Se uma pessoa vai na balança, por exemplo, e fala assim, eu vou me pesar. Qual é seu peso? Meu peso é 70 quilos. Não está errado isso. Sua massa é 70 quilos. Se você adotar a gravidade, se fosse 10 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, você pesa 700 newtons, na verdade. Então, muita gente tem que sempre reparar algum detalhe no exercício, ou eles podem perguntar para você por que está errado, e assim vai. Então, a força-peso, como eu já falei, ela é totalmente ligada à gravidade. Ela mede a atração dos corpos ao centro da Terra. No nosso caso, da Terra, mas pode ser para qualquer outro planeta, e assim vai. Então, vou escrever de novo aqui. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade, que pode variar para cada dos planetas, até mesmo na Terra, dependendo da sua altitude, pode mudar a gravidade. Ela muda bastante, até de certas altitudes e tudo mais. Eu vou fazer um cálculo. Vamos supor que você está calculando um peso. Vamos supor que a gente está na Terra. E aqui tem um bloco gigantesco, aparentemente, mas não, ele é um bloquinho de 20 quilos. Lembrando,
Se você tem um exemplo importante, por exemplo, por que as pessoas colocam um vetor para baixo aqui no Brasil? Se você teoricamente pensar, é para baixo, não é para baixo, é para cima da Terra. Se você pensasse que é para baixo, se você estivesse no Japão, ele seria para baixo, concorda? Mas não, ele é sempre para o centro da Terra. Então, a gravidade, independente de onde você esteja, é sempre centralizado para o ponto no meio da Terra. Agora vamos fazer um exemplo para a Terra e depois vou fazer um exemplo para Marte. Esse bloco de 20 quilos, qual que é o peso dele? Adotando 9,8 metros por segundo ao quadrado que eu usei aqui em cima, é bem simples, é só substituir. Peso é igual a massa, 20 vezes 9,8. 20 vezes 9,8, que é 196 newtons. Agora, mesma coisa, vou fazer aqui Marte. Temos aqui um bloco de 20 quilos também. Só que sabemos que ela tem uma gravidade diferente. Que ela tem, na verdade, ao invés de 9,8, ela tem 3,7. Então, é a mesma coisa. Peso, vou colocar aqui PT, que é peso da Terra, e peso de Marte. 20 vezes 3,7. Então, o peso de Marte, ela vai ter 74 newtons. Você pode ver que é bastante diferente de um para outro. Para a Lua também, que tem uma gravidade diferente, e assim vai. Próximo assunto: força normal. Bastante comum você encontrar em exercícios, tanto em sempre que você tem um bloco apoiado numa superfície, alguma coisa assim, ela aparece. Por que ela aparece? Justamente por isso, porque ela é uma força perpendicular com a superfície. E ela é sempre gerada quando há o contato entre os dois corpos. Vamos supor que a gente tem a superfície e a gente tem um bloco apoiado aqui. Onde que ficaria o nosso peso? Apontado para o centro da Terra. Aqui está o peso. E a normal? Perpendicular entre o bloco e a superfície. Então, aqui. Só que vamos supor que fosse um plano inclinado, que eu vou falar um pouquinho dele depois. O peso vai ficar apontado para o centro da Terra, então ele não vai ficar perpendicular como ficaria normal. Ele vai apontar para o centro da Terra. E a normal, perpendicular, forma 90 graus. Então, a normal fica aqui. Que na verdade você pode pensar como um N ou um Fn, que é a força normal, como você preferir. Próximo caso. A normal, ela é sempre igual ao peso. Se tiver com o mesmo ângulo. Aqui, eu vou falar depois no plano inclinado para você entender melhor. Mas a normal, você vai ter que decompor esse vetor do peso. Então, a normal aqui não vai ser igual ao peso. Aqui, com o plano inclinado, já é um pouco diferente. Porque você vai ter que decompor um vetor. Então vai ter um px e um py, que no caso a normal ela é igual ao py. Mas não vamos complicar as coisas agora. Se for num plano normal, a normal vai ser igual ao peso. Se tiver num plano inclinado, aí a gente vê depois. Força e atração. O que eu preciso saber sobre a força e atração? Ela vai aparecer quando você tiver um problema com cordas, com fios, tiver um bloco pendurado por uma corda ou qualquer coisa do tipo. Vamos supor que você tem um bloco pendurado numa rodando.
Super bonita, me rodando aqui. Aqui ficaria a nossa tração. Pode ser apresentada em qualquer ponto do fio. E ela é... A nossa força-peso vai estar para baixo aqui. E a tração para cima, contrário ao movimento. Ela que está segurando. Ela que a força-tração, ela surge através da interação entre dois corpos por meio de um fio ou corda qualquer, que você vai ver muito comum em exercícios. E caso seja do seu interesse, saber que quando você quer medir a tração, a gente usa um dinamômetro, que você já deve ter visto algo bem semelhante num supermercado, uma coisa tipo uma balança que você mede. Pesquisem, perguntem para os professores, e não é difícil de encontrar na internet. Força elástica, outra muito comum de aparecer em exercícios diversos e não tem nenhuma complicação. Ela é também conhecida como lei de Hooke, ou como você preferir pronunciar, eu pronuncio assim. E basicamente força elástica é igual a Kx. Mais pra frente nós vamos ver a força elástica envolvida também com a energia potencial elástica, que nós vamos ver na parte de trabalho e energia. Bom, como que você vai ver isso daqui? Vamos supor que você tem uma mola. Você está aqui, uma parede, tem uma mola aqui e tem um bloco. A força elástica ela vai medir basicamente quanto você precisa. Só um detalhe. O K é a constante elástica, que tem a unidade de medida Newton por metro. E o X, que eu vou explicar agora, ele é em metro, eu vou explicar por quê. Vamos supor que você tem um bloco em repouso aqui, tem uma mola presa a ele. Se você puxar ele, exercer uma força para cá, ele vai deslocar. Vamos supor que você esticou bastante essa mola aqui. E agora seu bloco está aqui. A força que você exerceu para ele deslocar isso daqui, essa distância que se deslocou é o nosso X. É o quanto você variou o do bloco, e o F, que é a força elástica, é quanto você precisou aplicar de força para ele deslocar essa distância. Então o K é Newton por metro. Por quê? É o quanto você precisa de aplicar de força em 1 Newton para cada metro que você vai deslocar. E você multiplicando as unidades aqui, Newton por metro vezes metro é Newton. Então é a força em medida em newtons mesmo. Bom, próximo assunto, bastante importante, que vocês vão ver o tempo inteiro, que é atrito. O que é o atrito? Muitos exercícios não tratam, não usam o atrito, desconsideram o atrito, mas a gente também precisa saber quando ele aparecer, o que nós vamos usar, o que a gente precisa saber sobre ele. Bom, basicamente o atrito ele vai tentar dificultar o seu movimento. O atrito, quando você tem dois corpos em contato, um vai tentar atrapalhar o movimento do outro, porque eles possuem superfícies diferentes e que vão estar em contato. Dependendo de como é a forma da superfície, que tipo de material é aquela superfície, ela vai ter um atrito diferente. Então, vamos supor que você está tentando empurrar. Vou pegar minha borracha aqui. Minha borracha está aqui apoiada na folha. Se eu tento empurrar ela, eu sinto que ela está resistindo um pouco ao empurrar. Ela é bem leve, então eu não tenho grande esforço de empurrar. Mas se fosse, vamos supor,
tem nada pesado aqui. Mas se fosse alguma coisa mais pesada, quanto mais pesado for, mais difícil vai ser de você conseguir empurrar. E outra, dependendo do material, ó, ela tava com a capinha aqui. Então é um material diferente a capinha. Se você tirar a capinha dela, que é borracha, é uma coisa que é um material já mais resistente para você empurrar, ó, eu tô tendo que fazer mais força para empurrar. Por mais que ela seja muito leve, eu já sinto diferença na hora de empurrar. Em coisas grandes é bem mais fácil você notar. Quando você vai empurrar um armário, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. O atrito, então, você vai representar da seguinte forma. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, se você tem um bloco apoiado, vou representar aqui do lado. Ele tem o peso dele, a normal, e você está querendo aplicar uma força sobre ele para empurrar ele. Quanto vai precisar ser a sua força? Aí que entra o atrito estático e cinético, mas vamos lá. A força de atrito ela vai contra o movimento. Ela vai aparecer no sentido contrário. Então sua força vai ter que ser maior do que a força de atrito. Mas existem dois tipos de força de atrito. O atrito estático e o atrito cinético. Qual a diferença de cada um deles? O estático, ele é quando você começa a empurrar uma coisa, ela tende a se movimentar, mas ela continua parada. Você já notou que quando você vai empurrar um armário, por exemplo, no começo você faz uma força enorme para empurrar, mas depois de certo ponto já fica mais fácil de empurrar um pouco? É isso que acontece. Existem dois tipos de atrito. O estático é quando você tende o movimento, mas ele não está acontecendo ainda. Então, a força de atrito, no caso o estático, vou colocar um Ezinho aqui, é coeficiente de atrito estático vezes a normal. E o cinético, a partir do momento que você passou a ter movimento do seu objeto, ou o que for que você esteja empurrando, ele já passa a ter um outro coeficiente de atrito, que é o coeficiente de atrito cinético, que você percebe que é bem mais fácil. Você pode chamar de atrito cinético ou dinâmico, como você preferir. Tem dois nomes que são comuns de ser usados. Quando os corpos já estão em movimento em relação ao outro. Então, é a mesma coisa, só muda. Cinético, vamos Czinho aqui, vezes a normal. Se você estiver empurrando o armário, primeiro ele vai ter um coeficiente de atrito estático, que vai ser maior. Você vai empurrar, fazer força, até que uma hora ele vai entrar em movimento. A partir daquele instante que ele saiu do repouso, já é o atrito cinético. Eu trouxe aqui embaixo um gráfico, vou mostrar para vocês a relação entre o atrito e a força, que é muito comum aparecer para vocês. Só uma última coisa, que agora com a explicação que eu dei, você pode chegar à conclusão que sempre o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético, e então a força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinético. Então, força de atrito estática é maior que força de atrito cinética. Atrito versus força. O que eu preciso saber sobre isso? Se você primeiro, como eu expliquei, você está empurrando um armário. Vou representar aqui. Esse sou eu. Empurrando um armário. Ele tem a sua normal perpendicular ao chão aqui, formando 90 graus, ó.
tem o peso e eu estou aplicando uma força aqui. No primeiro instante, se a força não for pequena, se eu começar aumentando a força aos poucos, a força de atrito vai subindo junto. A força de atrito estática, ela é variável, ela vai aumentando até chegar no seu limite. Existe uma força de atrito estático máxima, que é quando você tira o seu objeto de repouso. Depois, quando vamos supor, você vai aumentando a sua força sobre o seu armário, até que uma hora ele vai entrar em movimento. Eu empurrando aqui o armário. Beleza, agora a minha força vai ser a mesma, ou ela foi aumentando, na verdade, a força foi aumentando. E agora, antes a força de atrito era quando ele não estava em movimento, força de atrito estática. Agora existe a força de atrito cinética. E agora que tem um movimento aqui, como que eu vou representar isso? Eu trouxe duas canetas de cores diferentes. Eu vou representar em uma delas o atrito estático e outro cinético. Vou pegar uma régua para facilitar fazer a representação. A gente começa, o gráfico está representado em força por força de atrito. Então nossa força vai aumentando gradativamente, até que um momento ela vai estabilizar. E a força de atrito vai subindo junto. Primeiro eu vou fazer a força de atrito estática em vermelho. Ela vai subindo, você vai aumentando sua força, ela vai subindo junto. Então, eu não coloquei aqui, mas vamos supor que elas são sempre as mesmas. Sua força vai ser igual aqui. Eu deveria ter feito ela mais inclinada para cá, mas vou montar proporcional aqui. Mas os valores são sempre os mesmos. X, X, 2x, 2x e assim vai. Então você vai aumentando sua força e a força de atrito vai acompanhando junto. Até que um limite, força de atrito estático máxima, vai ser esse ponto aqui. Quando você chegar nesse ponto, a força de atrito do objeto vai passar a ser cinética. Ou seja, ele vai cair bastante. Então vou representar aqui. E vai passar a ser constante. Um detalhe. Então, agora aqui, força de atrito cinético. E aqui, força de atrito estático. Então você vai aumentando a sua força sobre o armário até que você chega no ponto máximo, ele já cai para a força de atrito cinético. E dali para frente fica mais fácil de empurrar o armário, que ele está com um atrito menor. O exercício vai dar para você geralmente qual é a resistência, qual é o coeficiente de atrito do material, tanto cinético como o estático, para você poder resolver. Então não esquente a cabeça quanto a isso. Próximo assunto. Corpo em plano inclinado, que eu falei para vocês que eu ia trazer e ia falar um pouquinho sobre ele. Eu já dei a maior parte da explicação lá atrás, mas eu vou representar aqui novamente. Você tem aqui um bloco num plano inclinado e você sabe que a normal ela é perpendicular, forma 90 graus aqui,
com a superfície normal e o peso vai para o centro da Terra. Mas em exercício você vai ver que é muito comum, para você conseguir achar o valor da normal, você só vai ter o peso. Então você vai ter que decompor o valor, você vai ter que decompor os vetores para poder achar o valor do px e do py. Como eu faço isso? Se você, a mesma coisa, finge que a inclinação aqui é a mesma. Ângulo θ. Tá aqui nosso peso normal. Então, para você decompor, é só você fazer um vetor para cá e outro para cá, que não estão bem representados. Só para constar, eu vou fazer aqui maior do lado. Aqui é o py e aqui é o px. Vou representar aqui do lado agora. Você tem o P, o px e o py. E o ângulo de inclinação do bloco, ele vai aqui para baixo. Então é bem simples agora de você achar a relação entre eles. Porque imagine que isso aqui seja um triângulo. Ó. Aqui você vai ter... Aqui não ficou muito bem representado, mas aqui são 90 graus. Aqui, ó, era aqui 90 graus, aqui também vai formar 90 graus. Se aqui é 90 graus, você concorda comigo? Ó, tá aqui o nosso triângulo. Px, Py e o P. E o nosso ângulo θ. Agora ficou fácil. Você pode achar a relação seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Px sobre P. O que é mais comum de ver é já Px é igual a P vezes seno de θ. Mas, na maioria dos casos desse tipo de exercício, você vai acabar vendo o Py, que vai ser igual a normal aqui, que lembra que eu comentei. Então, o Py é a mesma coisa. Cosseno de θ, Py sobre P, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de θ é igual a Py sobre P. Então, Py é igual a P vezes cosseno de θ. Não tem segredo. Se você parar para analisar com calma cada exercício, tudo faz sentido. Então, se ele fala para você no exercício o ângulo de inclinação da sua rampa, que você está num plano inclinado aí, e o seu bloco está ali, ele tem o peso, como que eu vou saber qual é a normal? É só você decompor os vetores, você faz o P vezes cosseno do ângulo de inclinação da rampa, no caso, e iguala, então você vai achar o Py iguala a normal, que vai ser o vetor que está com o mesmo valor da normal. Bom, próximo assunto. Agora, força circular uniforme. Não tem muito o que eu falar para vocês aqui. Eu só vou fazer um comentário rápido sobre como que ela funciona, que é o seguinte: tem o centro da circunferência, ela tem um determinado raio, e você tem, por exemplo, você tem um objeto aqui, um certo ponto da sua circunferência, a velocidade VI. Como que eu vou saber qual é a força resultante desse ponto
no movimento circular dela. Você já deve ter visto que a aceleração fica para o centro da circunferência. A gente está apontado para o centro aqui. Aceleração centrípeta. Bom, a aceleração centrípeta, que é apontada para o centro da circunferência, tem a velocidade que o seu ponto está tangenciando a circunferência, e tem o raio que você vai ver no exercício. Como que eu calculo a força resultante? Primeiro, a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre R. E você sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Você concorda comigo? Se eu jogar a aceleração centrípeta aqui, você já consegue achar a força resultante centrípeta? Ou centrípeta resultante, como preferir. Então, força centrípeta resultante é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. mv quadrado sobre R. Tá aí nossa força centrípeta resultante. Próximo assunto, e talvez um dos mais importantes da aula: trabalho. Bom, trabalho é extremamente importante, você vai ver o tempo inteiro quando você for trabalhar com energia. Por quê? Porque energia é a capacidade de uma força realizar trabalho. Então, sempre que você estiver trabalhando com energia, é porque aquele corpo está realizando trabalho. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, isso já dá base para a gente seguir em frente em tudo que nós vamos ver, tanto em energia cinética, energia potencial, energia mecânica, que nós vamos ver mais para frente. Mas o que eu preciso saber sobre o trabalho? O básico de trabalho é o seguinte: se você vai realizar uma força, uma determinada distância, você vai realizar trabalho. Então vamos supor, você, no primeiro caso, trabalha de uma força constante. Você tem um plano, tem um bloco que você vai ir do ponto A até o ponto B. Você vai realizar uma força constante nele, que no nosso caso aqui é uma força constante e paralela ao plano. Aqui, nossa força. Como que eu calculo isso? Você sabe que uma distância de A até B tem a distância D. Então, eu já falei para vocês, trabalho, você realiza uma força por uma determinada distância. Como que eu calculo isso? Então, trabalho, que é esse símbolo aí, eu pelo menos represento assim, pode ter uma outra representação. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, você precisa saber só das unidades. Trabalho em joules, força em newtons e deslocamento em metros. É basicamente isso. Agora vamos para o próximo caso. Trabalho de uma força em ângulo. Nesses casos, se você tiver de novo um bloco. Tá aqui nosso bloco, bonitinho, em repouso. A gente vem e puxa com uma corda ele pra cá. Com uma força qualquer. Como que vai ser calculado o nosso trabalho nesse caso? Você concorda comigo que a inclinação dele aqui, ó, é essa daqui? Vou chamar de θ de novo. Então, para você calcular a força dele, o trabalho dele, ele vai ser na mesma direção do sentido do movimento. Então, do ponto A até um ponto B. Não interessa pra gente se ele está indo para cima, interessa ele tá indo para a direção do ponto B. Então, se a gente decompor aqui o vetor
para cá e para cá, aqui vai ser o nosso fx e fy. É a mesma coisa da outra vez. Agora nós temos aqui um triângulo formando 90 graus. Aqui é o nosso f, fy e fx. Por que ficou diferente do outro caso, que se você fosse calcular o seno, seria o fx e aqui o fy? Isso muda porque lá ele estava num plano inclinado, então o que a gente estava com o peso para baixo, a gente estava analisando o peso que estava para baixo, agora a força está inclinada para cima, então isso pode variar. Sempre é bom você montar essa lógica. Aqui nós vamos, é a mesma coisa, tem o peso, tem a normal, mas o que nós vamos levar em consideração aqui é a força que nós estamos aplicando sobre o bloco. Vamos supor que ele não tem atrito, vamos supor que ele está num plano ideal, que não tem atrito nenhum. A gente decompôs o vetor, e o que interessa pra gente é o fx, que é ele que vai realizar o trabalho durante todo o percurso. Se a gente tem um ângulo θ, que está bem pequenininho aqui, um ângulo θ, e a gente quer achar o fx, que é o que está paralelo ao nosso percurso, você concorda comigo que aqui é o cateto adjacente do nosso triângulo? No caso do ângulo θ, então, para você ter o cateto adjacente, é cosseno. Cosseno de θ é igual a fx sobre f. Então, f vezes cosseno de θ é igual ao nosso fx. Agora, é só você multiplicar. Você tem já o fx vezes deslocamento, vou chamar aqui de d', para ser um deslocamento diferente. O trabalho é igual a fx vezes d'. Ou, se você quiser representar, que é a mesma coisa, vamos colocar aqui do lado, que é igual a f vezes d' vezes cosseno de θ. Só representei substituindo fx por f vezes cosseno de θ. Essa fórmula também é muito comum, porque ela engloba qualquer inclinação que você tenha de força. Se ele estiver paralelo ao nosso plano, se ele estiver um pouco inclinado. Tem um caso de você estiver empurrando para cima, você vai ver que o trabalho vai ser nulo, porque vai ter a inclinação de 90 graus. 90 graus, cosseno é zero. Então, o trabalho vai ser zero. E se você tiver mais que 90 graus até os 180, o trabalho vai ser negativo, você vai estar indo contra o movimento. O que mais que eu posso saber sobre trabalho? Trabalho de uma força variável. Aqui eu trouxe só um gráfico que representei aqui força pelo deslocamento. Vamos supor que você está aplicando uma certa força, o deslocamento vai acontecendo, e eu quero saber quanto que ele realizou de trabalho entre a distância 1 e a distância 2. É simples. Nesse caso aqui é mais complicado, mas se ele passar para você algum gráfico do tipo, vai ser com fórmulas geométricas fáceis de calcular. Nesse caso aqui você precisaria de cálculo de faculdade para você calcular com integral. Mas se você conseguir descobrir a área desse gráfico, desse intervalo, a área vai ser o trabalho. Por quê? A área de um gráfico é uma unidade pela outra, vezes a outra. Então, força vezes deslocamento é o que a gente conhece de trabalho. Então, tá aí uma outra tática. Se ele te der um gráfico e dê para resolver a partir da área do gráfico, também é uma solução. Próximo caso, trabalho e potência. Eu vou ser bem breve aqui, porque é muito comum de você ver potência. O que é potência? Potência é o quanto você faz de um trabalho por um determinado tempo. O trabalho, você já sabe que é energia.
Então é quanto você gasta de energia em determinado tempo. E você usa para potência o watt. Watt é joule por segundo. Quantos joules você gasta por segundo é representado em watts. Se você tem uma lâmpada de 60 watts, ela gasta 60 joules por segundo. E assim vai. Não vou prolongar muito aqui. Próximo caso. Um pouco mais sobre energia. Agora nós vamos começar a ver um pouquinho sobre energia cinética e energia potencial. Cada uma delas tem seus casos importantes e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Energia. Todo corpo que se move tem energia. É importante saber isso. Ele não está se movimentando por acaso. Ele precisou de alguma coisa para entrar em movimento. E então, a energia não surgiu do nada. Bom, energia cinética. Primeiro caso. O que eu preciso saber sobre energia cinética? Energia cinética ela é principalmente associada ao movimento. O princípio de movimento associada ao movimento. Então, se você tiver um corpo com uma velocidade qualquer, você já sabe que se você for analisar a energia daquele bloco, daquele objeto, você vai estar associando a energia cinética. Como que eu calculo a energia cinética? Energia cinética é mv² sobre 2. Agora sobre unidade de medida, joule, quilo, velocidade metros por segundo, metros por segundo ao quadrado sobre 2. Aqui é um S de segundo. O que mais preciso saber sobre energia cinética? É comum você, por exemplo, no intervalo de tempo, você tem um bloco, um movimento já. Ele está numa velocidade 1, e depois de um tempo, ele está numa velocidade 2. Como que eu calculo isso? Existe o trabalho resultante é a variação de energia cinética. Como que eu calculo? A energia cinética no começo, ou melhor, no final, menos a inicial. A do final vai ser a velocidade 2. Você vai colocar a velocidade 2 aqui, então ficaria a massa é a mesma, vezes v2 ao quadrado sobre 2 menos mv1² sobre 2. É basicamente isso. Se ele estiver pedindo para você um intervalo, ele está na velocidade primeiro, na velocidade inicial, e depois ele te passa a velocidade final depois de tanto tempo. Qual foi a variação de energia cinética nesse período? É só você fazer final menos a inicial. Energia potencial gravitacional. Bom, energia gravitacional também muito importante, você vai acabar vendo o tempo inteiro, e em casos que envolvem a altura, a massa e a aceleração da gravidade no objeto. Se você tem, por exemplo, aqui está um morro e aqui está uma pedra. A partir do momento que ela entra em queda livre, ela vai cair até o chão e uma altura h. Como que eu calculo a energia que ela gasta ou que ela consome durante esse tempo? Energia potencial gravitacional é representada da seguinte forma: energia potencial gravitacional. Vou colocar PG porque existe a potencial elástica também. É M vezes G vezes H.
Então são os três principais fatores para a energia potencial gravitacional: massa, a aceleração da gravidade e a altura. Então vamos supor que essa pedra tem 1 tonelada, 1000 quilos. Então a energia que ela vai consumir nesse tempo aqui, porque quando ela cai, ela vai gradativamente transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Isso explica por que ela vai ganhando velocidade com o tempo. Mas eu não vou complicar muito as coisas. Então a energia potencial gravitacional, vou usar a gravidade como 10, e a H aqui vamos supor que seja, sei lá, por 20 metros. Energia potencial gravitacional. Massa 1000, gravidade 10, altura 20. Então seria 200.000 joules, que é bastante coisa. Mas uma pedra de 1 tonelada caindo por 20 metros é de se imaginar que tenha bastante energia. Então a energia potencial gravitacional nesse caso, quando ela encostar no solo, vai ter uma energia acumulada de 200.000 joules. A partir do referencial adotado, que no caso aqui a gente colocou como topo os 20 metros e aqui embaixo o zero, você pode calcular a energia da força que a força-peso exerce em determinada distância ou queda. Durante a queda, como eu já falei, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética. Quanto maior é a altura, maior a velocidade que ela vai atingir o solo. Agora falar um pouco sobre energia potencial elástica. Eu já falei sobre a força elástica. Agora vamos relacionar as coisas aqui. Vou representar uma parede aqui. E tem, primeiramente, uma mola em repouso com o nosso bloco na ponta. Você vem e puxa, estica bastante o bloco até ele chegar a esse deslocamento X. Você puxou ele está aqui sendo puxado, tem um ganchinho aqui, e você está segurando ele. A energia potencial elástica ela é representada da seguinte forma: kx quadrado sobre 2. Aqui em cima eu não coloquei as unidades de medida. Joule é igual a quilo metro por segundo ao quadrado vezes metro. E aqui embaixo, nosso K, ele é Newton por metro vezes metro ao quadrado, tudo isso sobre 2. Na verdade, o quadrado é aqui para fora. O que eu preciso saber sobre energia potencial elástica? Você basicamente está calculando o quanto de energia foi necessário para você puxar essa mola, quanto foi convertido de energia, a energia mecânica aqui, para você puxar essa mola. Bom, o que você precisa saber basicamente de energia potencial elástica é isso. O exercício vai passar para você a constante elástica, que varia de cada mola. Uma mola, por exemplo, que ela tem um K, isso vale para a força elástica também, que é a mesma constante. Vamos supor que uma mola
mais grossa ela tenha 200 newton por metro e uma outra menorzinha tenha 10 newtons por metro. O que isso significa? Significa que a primeira mola você vai precisar de 200 newtons para deslocar ela 1 metro e a outra você vai precisar de 10 newtons para deslocar 1 metro. Então ela é bem menos resistente e então bem mais fácil de você deformar. Então é uma questão de você interpretar como que cada uma das coisas funciona. Próximo caso. E os últimos dessa aula, que é energia mecânica. E eu vou falar sobre o sistema conservativo, dissipativo e o ciclo de Carnot. Vou dar uma comentadinha. Energia mecânica. Energia mecânica nada mais é do que a soma das energias que elas estão todas inclusas no processo. Energia cinética mais energia potencial, sendo energia potencial gravitacional e elástica. Um sistema conservativo, o que eu preciso saber sobre ele? O sistema conservativo é aquele que não desperdiça energia, que é o sistema ideal, porque qualquer coisa no dia a dia a gente perde energia. Não existe rendimento 100% no nosso dia a dia, mas a gente vai acabar usando em exercício, calcular e tudo mais. Um sistema conservativo é aquele que você começa com energia e termina com a mesma quantidade de energia. Você vai ver muitos exercícios que ele fala, sistema conservativo ideal, ou ele fala um sistema que não tem perda de energia, e etc. Então, o que eu preciso saber sobre ele? Sistema conservativo. Ele é ideal e é sem dissipar energia no processo. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Agora, um sistema dissipativo, que é o comum, que é o real. Nele, a gente perde energia no meio do processo, seja por calor. Na outra aula que eu dei, eu falei um pouco sobre conversão de energia, entre alguns casos. Existem diversos tipos de conversão de energia, tanto para calor, energia elétrica. Se tiver uma usina hidrelétrica, por exemplo, a queda da água é convertida em energia potencial. Gravitacional é convertida para energia cinética no movimento das turbinas e assim vai. Então, o nosso sistema dissipativo ele é real e dissipa energia no processo. Então, nesse caso, a energia mecânica inicial é sempre maior que a energia mecânica final. Por quê? Porque ao longo do processo ele vai perdendo energia, então, com certeza, a energia final vai ser menor que a inicial. Agora eu coloquei o ciclo de Carnot. Eu vou fazer um pequeno comentário. Quem quiser vai ir mais a fundo, pesquisa na internet sobre o ciclo de Carnot, que o Nicolas Carnot ele demonstrou que é impossível uma máquina ter 100% de rendimento. Se você pesquisar, você vai ver que tem um gráfico que mostra rendimentos teóricos 100%, que ele demonstra que é impossível, porque qualquer coisa, qualquer máquina, qualquer tipo de coisa que o ser humano utilize, é impossível ter rendimento 100%. É uma coisa interessante de saber, por isso coloquei um asterisco aqui. É importante saber para o vestibular, até mesmo para o seu conceito de física, para você entender como cada corpo ele perde energia em determinados processos. Bom, o que eu ia falar sobre dinâmica era isso. Espero que tenham gostado da aula. Eu tentei passar um jeito mais rápido e dinâmico possível, porque não é uma matéria fácil. Eu tentei passar do jeito mais claro possível. Não compliquem a vida de vocês. Os exercícios eles sempre
tem algum detalhe importante que às vezes fica escondido no próprio exercício. Então leiam com atenção, lembrem-se de cada conceito da aula, tentem passar de um jeito rápido e ao mesmo tempo simples de entender. E façam exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aí, deixar nos comentários a dúvida. Entre em contato comigo. Quem não curtiu ainda a página do Facebook, é www.facebook.com/exatamente isso oficial. Entra lá, tem um monte de gente que vai entrando aos poucos. Sempre que tem um vídeo novo eu posto lá. Eu falo com o pessoal às vezes quando eu estou gravando um vídeo, alguma coisa do tipo. E eu estou sempre aberto a sugestões. Se vocês tiverem alguma ideia para melhorar a aula ou para melhorar qualquer coisa, entre em contato comigo lá. E eu agradeço muito porque qualquer sugestão é válida sempre para melhorar a aula de vocês. Obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curte aqui. Se você não está inscrito, se inscreve aqui. E cada vez mais vou postar mais aulas de física e também de matemática. Eu comecei com a aula anterior. Depois de postar a aula anterior, eu postei as primeiras aulas de exercícios das aulas postadas. E eu pretendo fazer isso aos poucos, com todas as aulas. Fazer uma pequena lista de exercícios, deixar disponível para download, para caso alguém queira tentar resolver, e a aula uma aula gravada resolvendo aqueles exercícios que eu deixei na lista. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!